Amém? Irmãos, vocês já compraram algo que tinha que montar e existe um manual de instruções, né? Ali para você seguir. E você não, a gente não lê e vai tentar montar, né? Aí depois volta, tem que ler para ver como é que monta, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai falar aqui hoje. Amém? No Hebreus 12, versículo 1, o título da minha fala: Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. No 1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado, que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. No 2. Olhando para Jesus, o alto consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, que aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resiste até o sangue, não resististes, glória a Deus, não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. No 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como os filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desamais quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. No 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque o que o filho há a quem o pai não corrige. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. No 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para que nos corrijam, e nós reverenciamos. Não sujeitamos muito mais ao Pai de Espírito para que vivemos? No 10. Porque aquele que na verdade por pouco tempo nos corrigiu, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. No 11. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nós exercitados por ela. Bom, aqui no Hebreus, ele fala, né, da perseverança nas provações. E no versículo 2, ele fala, né, olhando para Jesus, o autor consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono. Aí no 13 ele vai falar para a gente considerar tais contradições, né? A gente considerar isso para nossa vida. Tudo isso que Jesus passou, né? Para a gente não se entristecer. Porque Jesus, ele morreu por nós, né? Suportou, desprezou a afronta. Depois de tudo aquilo, ele se assentou à destra do Senhor, à destra de Deus. E no 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então ele está falando aqui, ó, a gente tem que considerar, não pode esquecer do que o Cristo fez por nós na cruz, né? Deus sujeitou ele passar por aquilo, passar pela aquela humilhação,
e suportar todos os nossos pecados, suportar, né? Jesus ele ficou triste porque a presença de Deus ia se afastar dele no momento que o pecado ia vir. E aí Jesus tinha que enfrentar a morte, né? Então Jesus passou por tudo isso, né? Passou um sofrimento inimaginável na cruz. E aqui tá falando que a gente tem que lembrar disso para que a gente não se entristeça no meio das nossas lutas, né? E no versículo 5: E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco, como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e nem desanimes quando por ele fores repreendido. Então, nossa caminhada com Cristo, a gente já foi repreendido, não foi? Às vezes uma pessoa chega em nós, fala, ó, é assim tá errado, né? Ou o próprio Espírito de Deus fala conosco, né? A gente fica pensando, caramba, o que a gente fez de errado? A gente só tá tentando fazer o certo, mas a gente erra. E ele fala aqui, filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. No 6, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer um que recebe por filho. Então, Jesus morreu na cruz, o véu rasgou, e quando nós aceitamos Jesus, nós somos recebidos como filhos, né? E o que um pai vai fazer com o filho? Vai corrigir, vai mostrar o caminho, vai falar como que deve ser feito, né? E a gente não pode se entristecer no nosso coração quando o Senhor nos repreender e a gente achar ruim, né? A gente achar que não está de acordo. E a gente não pode se entristecer, né? É uma repreensão que o Senhor fala e às vezes não é confortável, não é legal. Então, Jesus morreu na cruz. E quando nós aceitamos Jesus, nós somos feitos filhos. No 6, porque o Senhor corrige e açoita qualquer que receba por filho. Então o Senhor corrige e açoita. O Senhor nos dá uma surra. Né? O Senhor nos dá uma surra, açoita. Bate, né? Bate na nossa vida até a gente endireitar, né? Então eu creio que vai vir, ou já veio repreensões do Senhor que normalmente dói nas nossas vidas. Não é verdade? Algo que dói nas nossas vidas, que talvez a gente não queira largar, ou às vezes a gente não queira ceder. E é o que o pastor Givaldo falou na oferta, a gente tem que perdoar, né? A gente às vezes está com um negocinho ali no coração e não consegue perdoar, não consegue liberar, mas a gente tem que perdoar, né? A gente tem que aceitar a vontade do Senhor, a gente tem que aceitar essa disciplina do Senhor. Jesus aceitou aquela disciplina. Primeiro ele orou, né? Lá no monte, falou, se for possível passa de mim, mas ele já sabia que ia ter que passar lá, né? Porque o sacrifício dele ia gerar um fruto para nossa salvação, né? Então gerou um fruto. No versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos foram feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, ele está falando aqui, se a gente ficar fora
da disciplina, a gente tem que ficar dentro da disciplina, né? Qual que é a diferença de Deus para um pai que está ali repreendendo o filho, né? O filho vai ter que ficar ali em disciplina, o pai não vai deixar ele sair, né? Mas qual que é a diferença de Deus? A gente, ele é nosso pai, ele é nosso pai e a gente tem que escolher ficar ali ou não, ficar na disciplina não. Essa é a diferença, né? Porque quando a gente está na disciplina, Deus nos guia pelo caminho que tem que ser seguido. Aí se a gente sair da disciplina dele, ele fala aqui, ó: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então são bastardos, e não filhos. Bastardo é o filho que foi gerado fora do casamento. Bastardo, fora do casamento. Então saiu fora do casamento e quebrou a aliança. A aliança que tinha ali. Foi fora. Então, automaticamente, se a gente está... Deus manda a disciplina e a gente está sem, eu falo, não quero isso aqui, Deus, eu não quero passar por isso. E vai quebrar a aliança que tem ali com Deus. Porque só Deus sabe o que vai acontecer amanhã, o que não pode acontecer. Então ele já está vendo além da nossa visão ali, né? Ele já está disciplinando a gente para seguir um caminho certo ali. Está repreendendo, falando o que a gente deve, o que não deve fazer, o que deve falar, o que não deve falar, como deve agir. Então ele fala aqui: se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, estão bastardos, não filhos. Então, por mais difícil que seja, a gente tem que ficar na disciplina do Senhor, pra gente não ser um bastardo, né? A gente é filho, mas tá bastardo, tá fora da aliança ali, tá fora do relacionamento com Deus. Para ter um relacionamento com Deus, aceitar ali, a gente tem que estar debaixo da disciplina de Deus. E Deus, a gente fala que ele açoita quem é filho, então a gente vai acabar apanhando mesmo, né? Até a gente se endireitar. No versículo 9: além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós reverenciamos. Não sujeitai-mos muito mais do que os... De novo. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos, para que vivemos. No 10. Por aquele que na verdade por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas para este o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, né? Então ele fala aqui, a gente teve nossos pais, eles nos corrigiram como bem entendiam, nossos pais na carne, e agora a gente tem um Pai no Espírito, né? Porque por aqueles que na verdade por pouco tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da tua santidade, né? E Deus ele nos corrige justamente por isso, por um relacionamento, né? Por um relacionamento, porque Deus ele quer que a gente seja um participante da santidade dele. Na verdade, como Jesus veio, não teve por usurpação com ser igual a Deus. Deus podia fazer tudo assim, estralo de dedo, tudo muito fácil, mas não. Deus quer que nós sermos participantes da tua santidade. A gente não vai ser perfeito só porque a gente leio a Bíblia todo dia, oro. A gente não vai ser perfeito, a gente nunca vai. Mas ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Por isso que nós temos que estar debaixo da disciplina, né? Ele quer que nós fiquemos na vontade dele. Aí, pode ser que a gente escorregue, sim, e é isso, a gente escorrega. O importante é não ficar só pensando onde a gente errou, mas ir pra frente, né? Porque não adianta a gente ficar ali
só caçando que a gente errou, por que Deus me ama, eu fiz tudo isso. Realmente, a gente não é merecedor. Mas a misericórdia dele é infinita, ele conhece o nosso coração, sabe quando a gente realmente está arrependido, né? Então a gente vai e volta para a disciplina. Somos filhos, Deus nos ama e Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade, sejamos participantes ali com Ele todos os dias, que Ele fale conosco todos os dias, que Ele nos dê a direção todos os dias. Senhor, mas eu estou cansado. Deus, eu sei que você está cansado, mas a direção é essa. A direção é essa, né? A direção é essa. Entender, a gente nunca vai ser perfeito, mas aqui na Terra. Mas entender, a gente tem que ficar debaixo da disciplina. A gente erra, a gente volta, fica na disciplina, porque Deus é nosso Pai. E Deus ama quem Ele corrige. Ele nunca vai, por mais que a gente não queira, Ele nunca vai deixar a gente seguir um caminho errado ali. Deus chega sempre primeiro na nossa vida. Ele sempre chega primeiro. Então Ele nunca vai deixar a gente num caminho, uma ideia, uma opinião, um projeto que não seja ali da vontade dele. Justamente porque Ele nos ama, né? Ele sabe do futuro, Ele vê lá na frente. Então por mais que a gente veja, fala, será que é isso aqui mesmo? Não estou muito confortável nisso aqui. Mas se Deus falou que então é isso. No 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, por exercitados por ela. Então ele fala aqui, a gente toma uma correção de Deus, no momento não parece ser boa, não parece ser, não nos dá uma felicidade, né? Vai dar uma tristeza, caramba. A gente não entende, não é verdade? Mas ele fala aqui, mas depois, no futuro, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Exercitados, perseverantes. Perseverança é meio provação. Amém? Amém. Vamos aqui no Provérbios 3, 1. Ele fala exatamente quase a mesma coisa, né? Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, anos de vida e paz. Não te desampare da benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. E achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos, e eles endireitará as tuas veredas. Amém? Contar uma situação para vocês. Eu tô tirando a carta. E eu sei que todo mundo já passou, né, pelo exame lá psicotécnico, tem uns negócios lá. E a psicóloga ela falou bem assim, segue tudo que eu tô falando pra dar certo. Porque senão depois vai dar errado se você tentar fazer do seu jeito. Não é verdade? Então tinha que seguir a risca ali. Tudo que ela tá falando, né? E aconteceu lá, os esquinhos, né? Aconteceu um negócio lá que eu acabei fazendo errado, né? Aí já viu, né? Mas graças a Deus passei, tá tudo certo. Mas é isso. O que ela falou faz muito sentido. A gente tem que prestar atenção na direção, né?
Ela tá dando uma direção ali de como tem que ser feito. É um exercício fácil. Não tem como errar, né? É um exercício que tá ali, ó. Esse tracinho, né? Só prestar atenção. E depois não tentar fazer de um jeito nosso. Se a direção já tá ali, faz do jeito que mandou. Não tenta fazer diferente. Não tenta fazer diferente. Ela já mandou, já tá ali, ó. Ainda falou, ó, não tenta fazer do seu jeito porque vai dar errado. E é exatamente isso. Deus não dá, Deus vai mostrar a direção, ó. Tem que fazer assim, ó. Aí lá na frente a gente vai tentar fazer do nosso jeito, não vai dar certo, vai ter que voltar, fazer de novo. Né? E aqui ele fala, reconhecem todos os teus caminhos e eles... Não, é no 5. Põe no 5 pra mim, por favor. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se apoia na sua própria força, no seu próprio entendimento. Né? Se Deus deu uma direção, segue o que tá, segue a risca, o que está ali. Porque Deus sabe das nossas vidas. Amém? Uma citação em Jeremias 29:11. Não precisa abrir não. Vou ler um versículo só para mim, por favor. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, pode deixar lá no negócio. Então, o que o Senhor pensa de nós? Pensamento de paz, né? Às vezes a gente comete algo e fica pensando que Deus não nos ama mais, que Deus não quer mais. Não. Normalmente é tudo mentira do diabo pra gente continuar afastado da disciplina de Deus, né? Porque o diabo ele não vai vir com tudo feião lá, igual as pessoas mostram, né? Os doidos lá mostram, não. O diabo ele vai vir com conforto pra nossa vida ali, pra nos distrair, né? E Deus não. Deus vai nos confrontar pra gente crescer, não pra gente ficar estagnado. Deus vai nos confrontar pra gente crescer. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé.